O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, domingo, dia 10, celebramos o 10º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 3, versículo de 20 a 35, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos já iniciando a 10ª semana do tempo comum. Já passamos, como já disse em outros evangelhos, a grande festa da ressurreição, em 7 semanas, a grande festa da ascensão do Senhor, a grande festa do Pentecostes e também a grande festa da Trindade Santa. E agora, então, continuamos no tempo comum a viver todas essas festas, a viver todas essas realidades divinas, a plenitude do amor de Deus em nosso dia a dia. E hoje, como sempre, Jesus está entre os discípulos, ou às vezes está entre os fariseus, ou às vezes está entre os partidários de Herodes. E hoje, Jesus mais uma vez com os discípulos, está aí também com os mestres da lei, e começam a provocar a Jesus, dizendo que ele faz o bem por causa de Beelzebu. Mas Beelzebu é representante do mal. Jesus está dizendo como que pode alguém fazer o bem pelo príncipe do mal. Não há como. Então vocês percebam que até identificar o novo que é Jesus era difícil para eles. E, no entanto, Jesus está trazendo este novo. Os próprios discípulos não conseguem verificar que este novo está acontecendo na vida deles. Este novo está acontecendo na humanidade.
Mas Jesus não deixa por menos e vai prosseguindo, vai falando como que ele pode expulsar por Beelzebul se ele está falando as coisas do bem. E Jesus vai num crescente nesse evangelho, um evangelho longo, né? E vai comentando, vai ensinando os discípulos, vai ensinando os próprios mestres da lei, vai falando que esse espírito mau não vem dele, dele só vem o espírito bom, né? E nesse momento, então, é que acontece este encontro de Jesus com a sua mãe, com os seus irmãos. Irmãos, quando a gente fala, irmãos, talvez não seja irmão de sangue, mas irmãos, como a gente fala hoje em dia, um para o outro: ô irmão, como é que vai? Outro irmão, e a irmã que chega, que vai. Então, mais ou menos isso, o grupo das pessoas que estavam ali junto com ele. E é nesse momento de dúvida dos discípulos, de dúvida dos mestres da lei, principalmente dos mestres da lei, que diz que Jesus está expulsando demônios em nome de Beelzebul e não em nome de Deus, é que Jesus se encontra com sua mãe, com sua família, e é ali que ele amplia toda esta visão de família. Ali é nesse momento em que Jesus fala como que é o ser cristão, como que é o cristianismo. O cristianismo não é apenas e não se compõe apenas de um bloco de família, ou apenas dos judeus, ou apenas dos fariseus, ou apenas dos saduceus, ou nem nos laços apenas familiares. Esses laços ele tem que ampliar. Quem é a família de Jesus? Quem é a família de Deus Pai? Quem é a família cristã? Quem é a família que é impulsionada pelo Espírito Santo? Senão todos aqueles que têm a atitude de fazer a vontade de Deus. Estes estarão junto com o Senhor. São esses que farão o bem. São esses que não farão mais o mal. São esses que não expulsarão nada em nome de Beelzebul, mas em nome de Deus. Aqueles que têm atitude de Deus, aqueles que estão junto de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, senão fazer o bem e viver plenamente o amor no seu dia a dia. Povo de Deus, tenham todos um bom domingo, tenham todos um bom dia. Deus abençoe, Deus os guarde e que a Mãe do Perpétuo Socorro te cubra e vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.